2008, o Congresso Nacional, através de um decreto legislativo, ratificou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Para conversar sobre esse assunto, o Cidadania convidou Antônio Ferreira, que está à frente da Secretaria Nacional que administra essas questões. Seja bem-vindo, Antônio. Olá, amigos telespectadores. É uma alegria estar aqui com você, Paulo, para que a gente possa estar falando hoje sobre a Convenção, sobre os avanços dos direitos das pessoas com deficiência em nosso país. Antônio, fala um pouquinho da história dessa convenção e o que significou essa ratificação pelo Congresso Nacional. O Brasil, desde 1989, ele vem num crescente sobre as legislações referentes às pessoas com deficiência. Aliás, antes, já desde 88, com a Constituição, e o grande avanço na Constituição é quando os temas referentes às pessoas com deficiência fica consignado em todos os capítulos da Convenção, da Constituição, de forma transversal. Em 89 é criada a Coordenadoria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje ela antecede, né, a Secretaria Nacional. A Secretaria Nacional ela vem dessa coordenadoria. E aí o Brasil ele segue num crescente de legislações importantes para garantir os direitos das pessoas com deficiência. E em 2006, o mundo se mobiliza para que possa construir junto à ONU a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que o Brasil conseguiu, em 2008, ratificar pelo decreto 186, o decreto legislativo, e aqui na casa, perante aquilo que solicita e que requer a PEC 45, né, que diz que todos os tratados internacionais de direitos humanos devidamente votados nas duas casas, né, dentro do rito estabelecido pela PEC 45, que ganha status de emenda constitucional. E a Convenção é o primeiro documento, o primeiro tratado de direitos humanos no Brasil a ser alçado a esta categoria, não é, de emenda constitucional, que para nós foi uma coisa muito importante. Depois, em 2000, a partir daí, no ano seguinte, aliás, em 2010, o governo federal também faz o decreto 6949, que aí realmente estabelece no Brasil a Convenção como parte da nossa Constituição Federal. Antônio, quantos são os brasileiros, qual o percentual dessa população na população em geral, os brasileiros com deficiência? Olha, veja só, Paulo, em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele muda o questionário e ele pergunta às pessoas entrevistadas se as pessoas se entendem como tendo algum tipo de deficiência. E a gente consegue ver pelos dados do IBGE que 23,9% da população brasileira se apresentou dizendo ter algum tipo de deficiência. E aí é importante até esclarecer que a identificação dessas pessoas, que é uma questão autodeclarável, vai das deficiências mais discretas até as deficiências mais severas. Então, neste quantitativo, estão das deficiências mais discretas às mais severas, num percentual de 23,9%, que dá 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. Então, um público bastante significativo para desenvolvermos políticas no Brasil para atender essa população. Do ponto de vista da lei, por exemplo, do ponto de vista dos impostos, há alguma diferença, há alguma vantagem oferecida para essas pessoas, para que possam administrar suas vidas de uma maneira melhor? Olha, desde 2008, que o Brasil, ao ratificar a Convenção, o Brasil ele se compromete com uma série de compromissos. E esses compromissos são apresentados à ONU a cada 4 anos, pelo relatório feito, né, pelo governo, em consulta à sociedade civil. E dentre esses compromissos, um deles, que eu considero um dos mais importantes, é garantir a equiparação de oportunidade das pessoas com deficiência às demais pessoas. Para isso, para que esta equiparação de oportunidades ela seja uma coisa
viva, real, é necessário que o governo faça muitas ações. E dentre essas ações, desoneração, isenção de impostos, para que as pessoas com deficiência possam adquirir equipamentos, tecnologias que possam garantir, né, esta tão sonhada e tão desejada equiparação de oportunidade. Por exemplo, uma pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com a deficiência intelectual severa, necessita de um veículo para a sua locomoção, para o seu deslocamento. No caso de uma pessoa com deficiência física que não dirige o veículo, vamos pensar numa pessoa que seja tetraplégica, ele precisa pagar um motorista. Então ele tem uma despesa maior do que você, por exemplo, que dirige o seu próprio carro. Uma pessoa com deficiência visual da mesma forma, uma pessoa com deficiência intelectual que precisa fazer tratamentos, que a família precisa levar para reabilitação, para tratamentos, para educação, atendimento educacional, enfim, precisa desse apoio. Então o governo desonera, não é, o veículo do IPI, o governo federal, e os governos estaduais, que foi uma vitória que nós conseguimos o ano passado, nós temos a desoneração também do ICMS, que é o imposto dos governos estaduais, em todos os estados da federação. E para você ter uma ideia, esse veículo chega até um desconto quando você traz todos os impostos que são desonerados, ou enfim, isentos, chega a um desconto aí de 35% a 40% em alguns modelos. Então, é uma coisa bastante interessante, tornando esse veículo viável e garantindo a equiparação de oportunidade para que essas pessoas possam se deslocar com mais facilidade. Desse ponto de vista, a lei já, no seu modo de ver, já cumpre perfeitamente o que deveria ser dedicado às pessoas com deficiência? No Brasil, historicamente, nós temos uma luta. Primeiro é construir a lei e depois é fazer a lei se tornar realidade. Não é? Então, no caso da convenção, e eu não queria sair aqui desse foco, porque a convenção é a nossa carta maior, digamos assim, nós estamos trabalhando efetivamente para que ela possa ser pouco a pouco, para que ela possa indo pouco a pouco, sendo internalizada na nossa sociedade brasileira. Então, o exemplo que eu dei de desoneração de veículos, de isenção de impostos, é uma coisa importante, mas também outros avanços a gente vai conseguindo garantir a partir da convenção. E na medida que os governos vão conhecendo, que os gestores vão conhecendo a nossa convenção, que os parlamentares vão conhecendo, então a gente vai ainda aprimorando mais. Então, um dos trabalhos foco da nossa secretaria, nós temos lá muitas ações, mas uma que a gente está sempre trabalhando é a difusão da convenção e o trabalho para que o governo possa ir cumprindo nos diversos ministérios, nos diversos setores, porque essa é uma política transversal, transsetorial, para que isso possa ser internalizado no âmbito do governo. Muita gente trabalha, muitos apresentadores de televisão, inclusive, e alguns políticos também trabalham fazendo, entre aspas, o que se poderia dizer uma ação de caridade, distribuindo cadeiras de rodas. No entanto, isso não está atendido na lei, não existe, não é previsto que o governo, em alguma das instâncias, forneça esse tipo de equipamento? É porque, Paulo, a questão da caridade acompanha as pessoas com deficiência historicamente. Isso traz mas facilita a manipulação também. Um viés muito grande com a questão religiosa, com a questão da benevolência, da caridade, da filantropia. Historicamente, isso é uma coisa que nos acompanha. Só que isso tem mudado. Isso atrapalha, claro, porque uma cadeira de rodas, uma bengala, um amuleto, uma órtese, uma prótese, é aquilo que eu falei, são equipamentos importantes para que garanta a equiparação da oportunidade das pessoas com deficiência às demais pessoas. Isso é um direito adquirido e o governo federal tem sim atendido. Como deve fazer, então, a família de uma pessoa que precisa? Vou explicar a você agora. O governo acabou de criar a rede de cuidados e atendimento à pessoa com deficiência no âmbito do SUS pela portaria 793, que cria uma série de serviços para as pessoas com deficiência no âmbito do SUS. O SUS já dispensava órtese e prótese para as pessoas com deficiência. Órtese compreende, né, está aí tudo, órtese e prótese está aí, desde
de cadeiras de rodas, de bengalas e moletas, incluindo também perna mecânica, braço mecânico, porque é assim que a população entende, estou falando dessa forma, né, para que as pessoas que nos assistem compreendam agora. Né? E estes equipamentos todos, eles estão à disposição da população pelo Sistema Único de Saúde. Então, não tem hoje essa necessidade. Inclusive, para que você tenha ideia, até cadeiras de rodas motorizadas, que são caras, bastante caras hoje, sob prescrição médica, a pessoa pode adquirir, né, pelo Sistema Único de Saúde. Deve ser assim, mas isso demora? Aí demora um pouco. Não é um acesso tão rápido como você ir na loja e comprar. Adquirir como se a pessoa não tiver condições financeiras. Mas é para quem justamente não tem condição financeira. O SUS é para esse público que não tem condição financeira. Ou seja, é um direito da pessoa, garantido. Direito garantido. Direito garantido. E essa pessoa não deve ser, deve, tanto quanto possível, evitar a manipulação. Exatamente. Além desse direito garantido já pelo SUS, que todo mundo pode ir lá e ter acesso, demora um pouco, mas recebe, o governo ainda está financiando com crédito subsidiado a juros de 0,64 ou 0,57, ou seja, não chega nem a ser 1%, para que a pessoa compre pelo Banco do Brasil. Equipamentos ainda mais caros, como, por exemplo, impressora Braille, como, por exemplo, equipamentos para adaptação de veículo automotor, andadores, ampliadores de texto, scanner com voz, né, vocalizadores para as pessoas surdas, aparelho auditivo. Então, além dos equipamentos que são doados, né, dispensados pelo SUS, as pessoas ainda podem ir ao Banco do Brasil. Existe uma linha de crédito. Tem uma linha de crédito subsidiada, tá certo? O governo faz a equalização dos juros junto ao Banco do Brasil, não é nenhuma caridade do banco, né? É uma política de direito que o governo fez com o Banco do Brasil para que as pessoas cheguem lá. E assim, Paulo, o que é importante que é o seguinte, não é só a pessoa com deficiência que compra. Por exemplo, se você tem na sua família alguém com deficiência, você pode ir lá comprar e passar para essa pessoa. Não é necessário a pessoa com deficiência ir lá fazer o crédito. Você pode fazer, comprar e doar para essa pessoa. Né? Então, foi uma maneira que nós encontramos e nós já superamos a casa dos 40 milhões de reais já de 2012 para cá, não é, de crédito financiado para as pessoas com deficiência, subsidiado para as pessoas com deficiência. E vocês estão pensando em fazer alguma campanha de divulgar esse direito das pessoas? Nós fizemos uma campanha o ano passado, estamos na meta de fazer outra campanha esse ano. O banco também tem divulgado bastante nas agências, né? Isso é uma meta também dos gerentes, fazer toda a divulgação, e a população tem se apropriado pouco a pouco dessas informações. E se você me permite, eu vou sugerir essa pauta para o programa Inclusão. O programa Inclusão, ele não trata apenas na sua totalidade, ele não trata voltado somente para as pessoas com deficiência, mas ele trata, sobretudo, das pessoas mais necessitadas, e dentre elas as pessoas com deficiência. E nesse caso nós podemos sugerir uma pauta para o programa da Solange Calbon, que enfoque exatamente como devem fazer as famílias e as pessoas com deficiência para fazer valer seus direitos. E era importante, inclusive, trazer aqui alguém do banco, que até ia falar com mais detalhes. Né? Esse programa não é um programa de estúdio, é diferente do nosso, pode ser feito uma reportagem, vou sugerir. Isso, é uma coisa importante para a população tomar mais conhecimento. Além disso, Paulo, além do microcrédito do Banco do Brasil, nós temos feito um trabalho, não é? A presidenta Dilma lançou em 2011 o Plano Viver Sem Limite, que é um plano que investe 7 milhões, não é? Aliás, 7 bilhões de reais, né, até 2014. Nós estamos em plena execução destes números, dessas metas. É um programa amplo que tem 4 eixos: educação, saúde, inclusão social e acessibilidade, não é? E garantindo muitos direitos para as pessoas com deficiência no cumprimento estrito da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, é um compromisso que o governo federal tem, nós estamos trabalhando bastante para que no final de 2014 a gente tenha muito o que comemorar para o bem das pessoas com deficiência no Brasil. Agora, um aspecto muito importante que deve ser abordado também da Convenção é o respeito e o combate à discriminação. No caso aqui do Brasil, como é que a coisa está evoluindo?
Eu acho que é assim, Paulo. Na medida em que a população vai conhecendo mais as pessoas com deficiência, na medida que a população vai mudando o olhar que se tem com as pessoas com deficiência, você veja que nós temos avançado. Eu vou fazer com você aqui, com os nossos telespectadores, um exercício. Veja só, há 20 anos atrás, a gente quase não ouvia falar de acessibilidade. Há 20 anos atrás, nós quase não ouvimos falar de acessibilidade. Hoje, qualquer gestor, ele se constrange em construir uma calçada, em construir uma praça, em construir um prédio sem acessibilidade. Em muitas capitais do nosso país, em muitas cidades do nosso país, nem o alvará ele tem acesso se ele não garantir acessibilidade. Eu estou falando de acessibilidade arquitetônica. Nós temos visto aqui no Congresso Nacional parlamentares com deficiência que têm provocado uma verdadeira revolução aqui na Câmara e vamos torcer que, oxalá, que daqui a pouco tenhamos também parlamentares com deficiência aqui no Senado. Não é? E as pessoas com deficiência têm ocupado seu espaço na sociedade, têm modificado esta questão. Os estádios da Copa, nós temos essa grande... Né, o brasileiro, às vezes, tem uma crise de baixa estima. Não, que nós não vamos conseguir, que não vamos conseguir. Os estádios, os 6 estádios que tivemos a Copa das Confederações agora, todos estão acima daquilo que exige a FIFA no que se refere à acessibilidade. Então, nós conseguimos superar. O nosso desafio agora qual é? O entorno, os transportes, tudo isso a gente precisa avançar. Mas no requisito acessibilidade nós temos avançado. E por que nós temos avançado? É porque tem uma lei? Claro que é porque tem uma lei, mas não é só isso. É porque a população tem compreendido que quando, Paulo, a cidade, a praça, o prédio acessível é bom para todo mundo. Onde passa uma cadeira de roda, passa uma pessoa obesa, passa uma pessoa magrinha, passa todo mundo. Então, quando é bom para as pessoas com deficiência, é confortável para todo mundo. E é nessa perspectiva que nós temos trabalhado. A pauta das pessoas com deficiência é uma pauta bastante positiva e que todos têm a ganhar quando apoiam essa pauta. 3 anos atrás, se não me engano, uma deputada federal teve um problema no aeroporto de Congonhas, que ela teve que ser carregada para sair de um avião. Uma situação que hoje já ocorreria diferente, porque parece que já está entrando em vigor, por consequência da lei, a ANAC vai estar tomando outras providências, que você já conversou até antes de começarmos a gravar aqui, você já estava mencionando isso. Você poderia explicar melhor? A ANAC lançou recentemente uma portaria, se eu não estou enganado, acho que é a 280, e esta portaria ela fala de acessibilidade no sistema aéreo brasileiro para pessoas com deficiência, idosos, lactantes, enfim, todas as pessoas que precisam de uma atenção maior quanto ao embarque e desembarque. E aí a gente tem alguns avanços. O que nós não tínhamos só problema com embarque e desembarque das pessoas, mas tínhamos outros problemas, como, por exemplo, as pessoas com deficiência em algumas empresas, quando elas viajavam sozinhas, só podiam viajar no número que não excedesse a 50% da quantidade de comissários de bordo. Você imagina, hoje tem muitas empresas que colocam 3 comissários, 4 comissários no máximo para apoiar nesses voos, então você só poderia ter ali 2 pessoas. Então, 2 pessoas com deficiência viajando. Então, uma coisa que a gente avançou é que esse critério ele deixou de existir. Nós hoje só temos a exigência que pessoa com deficiência viaje com acompanhante se esta pessoa utilizar maca, respirador, ou se for pessoa que não tem autonomia de fazer suas necessidades fisiológicas. Mesmo assim, para que garanta o acompanhante, tem um desconto bem interessante quando compra a passagem deste acompanhante, para que essa pessoa possa acompanhar a pessoa com deficiência. O desconto chega até 80%, no valor da passagem. Outra coisa importante é que todos os equipamentos de embarque e desembarque de pessoas com deficiência, alguns são ambulifts, outros são escadas mecânicas, rampas, etc. Hoje não é mais só da responsabilidade da empresa, da responsabilidade da empresa que gerencia o aeroporto, Infraero, Inframérica e tantas outras aí, que hoje já administram os aeroportos. Então, em todos os aeroportos que nós chegarmos, a partir do cumprimento dessa legislação,
terá um equipamento para embarque e desembarque, não ficando uma empresa à mercê da outra, do empréstimo e etc. Então, foram avanços importantes, né? Então, cadeiras nas aeronaves que possam ter o braço removido para que as pessoas possam desembarcar com maior facilidade, espaço para o trânsito, o transporte de cão-guia também garantido. Então, são uma série de avanços que nós conseguimos, mas precisamos avançar mais. Precisamos, por exemplo, que os comissários de bordo saibam língua de sinais para se comunicar com as pessoas surdas. O Brasil, para quem não sabe, tem 2 línguas oficiais, português e a língua brasileira de sinais, e nós estamos trabalhando agora para que a gente possa avançar. Então, a gente avança e vai trabalhando para avançar mais. Antônio, nosso tempo terminou, infelizmente vamos ter que terminar aqui encerrar aqui a entrevista. Eu agradeço a sua presença aqui, espero que você volte outras vezes e vamos seguir nesse trabalho que merece todo o mérito da sua secretaria. Paulo, eu é que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês e quando convidar estamos aqui para falar mais para esse público de 45 milhões de brasileiros que precisam saber que realmente tem muitos direitos já garantidos e conquistados. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, Antônio. Cidadania conversou com Antônio Ferreira, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.